Agora falando de assuntos sobre bets, né? O momento mais esperado aí. O momento mais esperado. Primeiro eu quero que a gente faça uma aposta da rodada, né? Da próxima rodada, pra gente poder falar, né? Vamos ver aqui, rodada. deixa eu entrar Pode aqui. ser a aposta, não precisa de ser do seu time, não. Que depois, logo em seguida, nós temos o palpite clubista, né? O quadro que nós vamos estrear aqui no Bola em Jogo. Mas eu quero saber de vocês, aí vocês podem decidir a ordem, quem quer começar aí, com a bet da semana, né? A aposta da rodada pra segunda rodada pra gente discutir no Campeonato Brasileiro aí? No pós-jogo aí do segundo episódio. Os jogos é sabadão, né? Sabadeira. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? A minha bet da rodada aqui, a gente não... Corinthians e Vasco. Vou falar pra vocês aqui, tá? Não queria, mas é ML Corinthians, irmão. Vitória do Corinthians, vitória seca do Corinthians aí contra o Vasco. Não tem como, na arena. A arena vai estar lotada, a torcida tá empolgada com o Corinthians. E eu vou pegar isso daí, tá? Vitória do Corinthians. E aí, pra quem não gosta em apostar vitória aí, eu recomendo aí pegar mais de um escanteio Corinthians no primeiro tempo e mais de 4,5 finalizações aí pro Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians começa muito forte em casa, é um time que acaba produzindo canto porque finaliza. Então o Corinthians termina as suas jogadas, então é um time que em casa produz canto. Eu ficaria com essas duas apostas aí, tá? Um ML Corinthians pra sábado, ou isso daí, Corinthians pra ter mais de um escanteio no primeiro tempo e mais de 4,5, dependendo se não der odd ali, coloca mais de um escanteio Corinthians no primeiro tempo. Aliás, fazer a bet pra ficar uma bet mais safe. Corinthians mais de um escanteio no primeiro tempo, Corinthians ou empate e Corinthians... O que eu tinha falado? Mais de um escanteio Corinthians ou empate e mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo. Essa é a minha bet. Mas eu acho que essa linha de 1 mais 1, eu acho que não vai abrir não, hein? Vai de escanteio? Abre. Porque vai abrir mais esticada, hein? Não, vai abrir mais de 1. Ele sempre abre com 0. Tudo que no jogo do Arsenal hoje abriu 0, no Brasileirão vai abrir. Mais de 1 vai dar uma oddzinha legal. Mais de um escanteio aqui pro Corinthians. Eu creio que E você, legal. DM, qual é o seu palpite aí da segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Então, o Campeonato Brasileiro eu tenho um ritual meu aqui, que eu faço sempre que termina a rodada, eu vou lá e já monto um binguinho já, né, da próxima rodada, porque as linhas geralmente ainda estão muito esticadas, né, o pessoal ainda não botou muito dinheiro, então as odds estão mais interessantes. Inclusive, eu já fiz aqui a minha múltiplazinha aqui, ó, um binguinho, peguei aqui o Corinthians para vencer, odd 1,75, gostei pra caramba dessa odd, porque... O Vasco tem uma certa freguesia contra o Corinthians, nunca ganhou do Corinthians na Arena Corinthians, e hoje, né, a gente sabe, o Corinthians é muito mais time. Mas se eu tivesse que falar desse jogo para fazer uma operação, seria sim a vitória, né, que você pega aí, se o Corinthians abre 2-0, como foi, por exemplo, no último confronto aí, que o Corinthians atropelou o Vasco, já paga antecipado, mas eu ficaria de olho num jogador aí em especial, se for titular, né, porque o Yuri, ora... esse problema no ombro, hora não tá, hora tá, né? Muitas vezes sendo dúvida aí nos últimos jogos, tem incomodado bastante ele. O Garro não é opção aí por pelo menos 2 meses, tá fazendo tratamento na Espanha. Então eu ficaria de olho no Thales Magno, porque eu gosto muito da lei do ex, né? Tá aí uma cotação 3,20 pro Thales Magno fazer um gol, mas dá para pegar chute a gol dele, dá para pegar finalização, né? Na Betfair, que é uma das casas que eu opero aí, tem também lá para você pegar falta sofrida pelo jogador, também é um mercado bacana, dá para pegar, é um cara bem agudo ali, vai para cima toda hora de lateral, é um cara que pode estar sofrendo falta. Então, para mim, né, desse jogo eu iria nisso, mas eu fiz a minha múltipla aqui, eu fiz só de resultado, fiz Corinthians para vencer o Vasco, o Atlético para vencer o São Paulo, 1,95 a odd, Internacional para vencer o Cruzeiro, 1,75, Flamengo para vencer o Vitória fora de casa, 1,83. Para mim essa aqui é ouro, para mim a principal de todas é essa, que é uma que dá para colocar uma unidade tranquila aí nessa vitória do Flamengo contra o Vitória. E peguei também que Botafogo para ganhar do Juventude em casa, né? Botafogo 1,50 aí para ganhar do Juventude. Deu uma odd aqui, tem que fazer o cálculo aqui, mas deu uma odd alta aqui, ó. Eu coloquei 60 aqui para voltar 1.070. Vamos calcular ela aqui. Uma odd de 17,80 aí, essa múltiplazinha. Mas bom. Quem estiver assistindo isso aí for apostar, não se esqueça, aposte com responsabilidade. Sempre, hein? Sempre. Bom, meu palpite, eu separei aqui 2 jogos interessantes
No domingo, né? No domingo fechando aí a rodada, Fluminense e Bragantino. O Fluminense já fez a primeira vítima do seu técnico, nosso queridíssimo Mano Menezes. Acabou saindo após mais uma discussão em vestiário, dessa vez com o nosso queridíssimo Thiago Silva. Saiu ali. Então, o Bragantino também, que não é um time... tem seus lampejos de alguma coisa durante os campeonatos, mas pela estrutura, pelo poderio financeiro, não justificou. Então, acredito muito no empate, tá? Empate Fluminense e Bragantino. Fluminense e Bragantino, se você pegar essa cotação lá na BR4Bet, tá uma cotação de 3,33, tá? E também o outro jogo interessante é Internacional e Cruzeiro, que também joga no dia 6, aí, às 18h30, lá no estádio Beira-Rio. Eu acredito também, esse jogo vai ser difícil, apesar de a gente estar, todos nós aqui praticamente pontuamos aí o Internacional como postulante a título e classificação para Libertadores, mas eu acho que o Internacional vai ter dificuldades nessa partida. Eu acredito aí num empate também entre Internacional e Cruzeiro, lá na BR4Bet, o empate está com uma odd de 3,50. Então essa duplinha aí tá com uma odd de 11,66. Então esse aí minha dupla de empates, Fluminense e Bragantino, Internacional e Cruzeiro. E você, Júlio? O Júlio não... Boa. O Júlio... Tô novo aí nesse mundo das bets, né? Mas eu tô fazendo as minhas... Minhas pezinhas aqui. Eu achei um jogo interessante o do Botafogo e Juventude, né? O Botafogo, primeira rodada aí, empatou com o Palmeiras, mesmo jogando bem. O Edvan até falou aí do meio campo do Botafogo. Acredito que contra o Juventude eles vão fazer um ótimo jogo, ainda mais no tapetinho. Ih, lá tem canto, aí coloquei pra ele aqui maior número de escanteio Botafogo e o resultado do Botafogo. Tá dando uma odd aí de 2,15. Boa odd, hein? Muito bom. Boa, Bet. E agora nós temos a bet clubista, né? Pra gente poder aí fazer. Aí, apesar que o DM só fez clubista até agora, né? Ele já fez a clubista já dele. Já fez né? Memphis, cadê? Qual que é a do Memphis e Roberto? Subir em cima da bola, Memphis subir em cima da bola. Memphis subir em cima da bola. Ele já fez a clubista dele, né? Isso que é interessante. Mas eu posso começar aqui com o do Verdão, né? O Palmeiras joga fora contra o poderosíssimo Sport na Ilha do Retiro, né? Uma cotação ali 5 para a vitória do Sport, empate 3,33 e uma vitória do Palmeiras 1,78. Porém, eu não vou nesse mercado de ML, né? Eu vou ali em jogos, e um jogo mais interessante que é para ambas marca não, tá? Ambas marca não, tá? Uma odd de 1,76. Eu acredito que ou o Palmeiras perde de 0 ou ganha de 0. Tá? Porque como não vem fazendo gols e também não vem tomando... Mais um recorde do Everton. Mais um recorde. Se ganhar, ali ganha de 0. Então, para mim, ambas as equipes marcam não. Odd de 1,76 lá na BR4Bet. E fala aí, Júlia, fala sua aí do Santos. Cara, Santos e Bahia, eu tô acreditando aí numa postura diferente do Santos, ainda mais jogando na Vila. Olha o Rogério Senna, hein? Lá vai, fanatismo. Ainda mais jogando na Vila Belmiro, segunda rodada, precisa ganhar de qualquer jeito. Coloquei aqui Santos ou empate e Santos para ter mais de 3 escanteios, uma odd de 1,66. Boa! A minha, que é a minha do Fala, Dan! Irmão, Atlético Mineiro vai ser lá em Minas, São Paulo vai visitar. Irmão, estão pagando 4,20 pro São Paulo. Tá valendo nada, hein? Empate ou São Paulo? Odd 1,80. Boa. São Paulo pra não perder. Isso aqui tá dado, tá, gente? Isso aqui não dá head nem aqui, nem em Marte. É impossível. O São Paulo não perde pro Atlético Mineiro. Fala pra você. Domingo é dia. 3 volantes, 3 zagueiros o meu dia. Vamos! Meu Jesus. Critica. E agora você O São Paulo briga pra não cair. O São Paulo se veio lá. Ô, David, você já falou a sua clubista aí, velho? Já, no primeiro quadro ele falou. Meu Deus. O seu time não ganha do Sport em casa, você acha que vai bater no Atlético lá do Cuca? Bater não. É 0x0, meu parceiro. 0x0 é vitória pra nós. Vai. Gol do Rony ainda.
Mas o DM já falou a clubista dele já. Ah, já, né? Ele só falou a clubista. Nada, eu passei a múltipla aí, velho. E qual que é o clubista? Vários resultados. E a minha clubista é sempre essa aqui, ó. É Yuri Alberto pra marcar e Memphis pra dar assistência. A gente podia fazer A gente podia fazer um ranking e colocar, tipo, até o final do ano, quantas bets você vai acertar dessa daí. Passe do Memphis. É boa, Demi. Vamos pro desafio? Você topa o desafio aí? Esse ano eu já peguei 3. De 5 que eu fiz, eu peguei 3. Mas eu quero valer agora, Brasileirão. Bater no Paulista é fácil. Eu quero ver pegar o Leão. Eu quero ver pegar o Sport, fazer isso daí, entendeu? Brasileiro é diferente. Eu acho que... Brasileirão é diferente. Pega fazer as últimas 9 rodadas do ano passado, você vai ver o que essa dupla fez. Vamos fazer uma competição aqui entre a gente aqui, então, nós 4 aqui. Depois a gente pode montar aí, até depois, quando for no finalzinho de cada programa, de montando o ranking aí. Bora. Bora ver quem vai finalizar e depois a gente vê aí o último, vai pagar alguma prenda aí. Boa. Pra galera, quem não sabe, o Dan vai passar pra gente aqui, que ele tem um quadro, né, mas não vai ser hoje que vai falar, mas ele tem um quadro que é o Narrabet. Conta pra nós aí, Dan, como é que vai funcionar esse quadro nos próximos episódios do Bola em Jogo. Cara, o Narrabet é uma coisa que a gente vai fazer, eu e o DM ali. O DM, como o Edivan apresentou aí, que ele tem alguns dots. E a gente resolveu aí bolar um quadro chamado Narrabet. Nós vamos narrar a sua bet. Se você tiver uma bet legal e você que aposta, ou até mesmo você que usa por diversão, entretenimentos, tudo, que é o jeito correto de se fazer, você tiver aquela sua fezinha e quer que ela seja narrada por José Silvério. Vamos, José Silvério? Calma lá, não é tudo isso não. Vamos, José Silvério. E faz o José Silvério. Prometendo tudo que depois você entrega nada, a turma vai ficar brava. Não, faz o José Silvério narrando o gol do Yuri Alberto aí contra o Palmeiras. Nossa, isso daí emociona, hein? Vai, José Silvério. Só um pedacinho. Memphis Depay com a bola, carregou pelo meio, deu pra Yuri Alberto, que levou pra cima do zagueiro. Falhou o zagueiro, deixou pra ele espaço, ele bateu e é gol! Que golaço! E que grinzaço! Imagina a sua bet narrada por José Silvério. Ou a sua bet narrada por Jair Bolsonaro. Olha, isso aí vai causar aí no pessoal, tá ok? Alguma discórdia aí, talvez aí, um momento aí não tão legal. Não gosta de mim, tá ok? Mas, por exemplo, se o Palmeiras toma um gol, eu vou fazer o seguinte. Ok? É isso aí. Isso é só um pouco. Eu tenho aqui também, tá ok? Uma música pro time do São Paulo, esse ano aqui que eu tô falando agora, tá ok? Nós vai descer. Descer pra Série B no finalzinho do ano. Ó pra você aqui, ó. Ó pra você aqui. Por favor, me ajude. Me ajude. Faz uma bet do Santos narrada por um outro personagem ilustre. Do Santos? Silvio Santos. Silvio Santos narrando do Santos. Olha, é muito difícil, tá certo? Falar sobre... Mas o Santos, olha que lástima que tá o Santos, tá certo? Eu vou narrar aqui. Uma assistência aqui do Neymar, partiu o menino Ney, olha só, vai bater o escanteio, vai jogar lá no meio da área, tá certo? Partiu, bateu, dei assistência, ele quis dar gol, tá certo? Mais uma vez, meu Deus, tem que ser sempre o menino Ney, tá certo? É isso aí, muito galera. Bom. Vocês vão poder ter a bet de vocês narrada por algum personagem, ou pela gente aqui mesmo, o DM sendo DM, ou eu sendo o Dan mesmo narrando. Então, vai ser algo muito divertido. Acho que o sonho de todo beteiro sempre foi ser um jogador de futebol. E sempre ter sua bet narrada aí por Galvão Bueno, José Silvério, tudo. E vocês vão ter a oportunidade, sim, de ter uma bet narrada por um dos personagens aqui. E vocês ficarem torcendo junto com a gente vai torcer por vocês. Porque a gente vai buscar o green. Da mesma maneira que vocês vão colocar o dinheiro de vocês ali, a gente vai colocar também pra gente passar emoção. Então a gente vai buscar
a mesma bet que vocês. E pra participar, Edivan, como que a pessoa precisa fazer? É muito fácil. Você vai marcar a gente lá, Bola em Jogo, tá? Bola em Jogo com mais um O no final. Bola em Jogo tudo junto. Hashtag NarraBet. Você vai marcar a gente, vai soltar a sua bet e fala: pessoal, narra essa bet aqui que vai ser top. E nós vamos selecionar as melhores para aqui para o nosso quadro do NarraBet e soltar no nosso Bola em Jogo, que vai ser sensacional. Tenho certeza que vai ser muita resenha, né, não, Dan? Isso aí. Mas Primeiro vamos separar as ruins também, porque narrar bet ruim é legal também. Vamos tirar onda. Não, pode ser. Principalmente o Danilo. Se mandar bet ruim aí, ó, não fique. Já tô adiantando, hein? Não fiquem bravos com a gente. Porque se for ruim, a gente vai falar: ô, bet ruim. Então, aguardem. Vocês fiquem ou pelo green ou pelo red, o que vale é a participação de vocês, tá? Inicialmente, só futebol, tá? Por enquanto, só futebol. Depois a gente vê aí outras modalidades. E outra coisa também, Dan, é o seguinte, que nós vamos implementar, isso é apenas o primeiro episódio, tá? Apenas o primeiro episódio aqui de tantas outras resenhas, e nós vamos também mais pra frente disponibilizar um canal de comunicação, né? Vai deixar um WhatsApp pra galera falar com a gente. A galera vai poder entrar aqui ao vivo? Obviamente. O torcedor vai fazer parte da nossa resenha aqui também. Bora mostrar a maior torcida que vem mais crescendo do Brasil. Que isso, do Palmeiras, obviamente, né? E também vocês podem mandar as perguntas, prints de múltiplas absurdas. Opa. E também zoações sobre clubes e palpites errados. Ai, neném! Tudo isso lá no Bola em Jogo, tudo junto com o vai ficar aqui também aparecendo pra vocês. Manda lá pra gente que tanto eu, o DM, o Júlio e o Dan vai responder vocês lá. Então já segue lá, Bola em Jogo, tudo junto, né? Com mais um O no final, lá no Instagram. E no YouTube também tem Bola em Jogo, que vai soltar os cortes também, o completaço aqui também vai estar essa resenha toda aí.